O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? O ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, segundo dia do tempo comum, que nós voltamos ontem, nós iniciamos ontem, esse tempo de fidelidade, esse tempo de constância, este tempo assim de nós adentrarmos e meditarmos essa vida oculta de Jesus, nós hoje celebramos essa memória, esse dia votivo, como todas as terças-feiras, voltados para os nossos grandes intercessores, que são os nossos santos anjos. Muito bem, mas de maneira contraditória, nesse evangelho, nós temos a figura de um espírito mau, nós temos a figura de um demônio, que afugentava um homem na sinagoga, e que Jesus, que ensinava com autoridade, vem e o expulsa da vida, do corpo daquele homem. Muito bem, o Catecismo da Igreja, no número 391, vem citar para nós a respeito dos demônios, os anjos decaídos. Por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta e contrária à voz de Deus, a qual, por inveja, fez os homens cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi um anjo bom, criado por Deus. E de fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si só se fizeram maus, nos diz assim o Concílio de Latrão. Muito bem, então todos os demônios um dia foram anjos bons, que serviram a Deus um dia. Logo, eles sabem e reconhecem a presença de Jesus. E é isso que acontece nesse evangelho. Então, diante da presença de Jesus, aquele endemoniado assim reconhece, e não somente reconhece, mas ele inclusive proclama: Tu és o Santo de Deus. Muito bem, se os demônios assim já reconhecem a presença de Deus, muito mais os santos anjos também reconhecem, louvam e adoram o próprio Deus constantemente. O nosso anjo da guarda, quando nós assim não rezamos, o nosso anjo da guarda, quando a gente está meio desleixado na vida de oração, ele está intercedendo por nós. O nosso anjo da guarda, quando nós assim não adoramos, não confessamos, quando nós não nos importamos com a nossa fé, ele está de pé em vigia, intercedendo, adorando a Deus e suplicando assim a graça da nossa conversão. Muito bem, então os anjos eles reconhecem, eles adoram e eles servem a Deus com muito amor e prontidão. E o que é que nós podemos nesse início do tempo comum colher para nós
nessa terça-feira de ensinamento, de reflexão, de vivência, de ponto concreto para nós assim cultivarmos o amor de Deus nesse dia. Muito bem, os anjos, como nos diz uma grande serva de Deus que teve intimidade com os santos anjos, a mãe Gabriele, ela nos diz assim, que os anjos vêm deles a reverência e dos demônios vem a irreverência. A maioria de nós aqui, se não todos nós, todos os dias suplicamos graças e bênçãos de Deus. Eu quero que meu dia seja abençoado, eu quero assim estar na presença de Deus, traçamos propósitos de conversão e tudo mais, mas de repente, quando nos vem alguma situação concreta para nós amarmos e testemunharmos o nosso amor para com Jesus, quando vem um determinado sofrimento que talvez bata a nossa porta, coisas simples, pequenas do dia a dia, às vezes brota uma revolta, às vezes brota uma irreverência no nosso próprio coração. Às vezes nós assim, que estamos aqui rezando, comungando, fazendo ação de graças, temos já vários anos de caminhada, quando nós nos deparamos com uma situação, como eu disse, às vezes pequena que seja, não, eu não posso sofrer, e aí nós nos caímos em pranto, assim nós às vezes nos revoltamos, e por aí vai. Mas espera lá, todo mundo pode sofrer, menos eu, o escolhido, o predileto de Deus? É nessa situação que eu provo o meu amor a Deus. É nessa situação que eu me uno ao meu anjo da guarda para cumprir assim a vontade de Deus naquele momento. É nessa situação assim que Deus quer que nós cresçamos. Então hoje, após essa breve reflexão, nós assim possamos rezar e meditar sobre isso. O que é que eu tenho cultivado no meu coração? Será que eu tenho buscado servir a Deus, amá-lo e louvá-lo em todas as situações ao longo do meu dia? Ou será que essa irreverência, essa revolta, essa murmuração é algo presente constantemente no meu coração? As graças de Deus são dispensadas sobre nós através desses grandes intercessores. Foi assim, por exemplo, na vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora gerou o menino Jesus, recebeu essa mensagem de Deus, esse plano de Deus na vida dela, através do anúncio de São Gabriel Arcanjo. Nós temos, por exemplo, a vida do grande Tobias, que recebeu assim essa mensagem, esse anúncio de Deus no Antigo Testamento, através de São Rafael Arcanjo. E também nós somos chamados e recebemos mensagens do nosso anjo da guarda constantemente ao longo do nosso dia. Então estejamos atentos, porque da mesma forma que nós podemos receber do nosso anjo da guarda essas mensagens para nós amarmos mais a Deus concretamente, nós também somos tentados a nos revoltar assim contra a santa vontade de Deus. Então que os nossos anjos da guarda intercedam por cada um de nós. E por fim, meditemos assim sobre São Paulo aos Colossenses, que nos fala a respeito de ter uma vida agradável a Deus. Assim, meus irmãos, deveis levar uma vida digna do Senhor, agradando a Deus em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Ele que vos fortifique com todo o vigor, para que vos firmeis na constância, na paciência e com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta terça-feira, nós rezaremos com os nossos santos anjos e estejamos atentos a cada situação em que o próprio Senhor quer que nós provemos, vivenciemos, assim nos santifiquemos. E os nossos anjos da guarda são os responsáveis nessa missão. E os nossos anjos da guarda não querem que nós sejamos bonzinhos, mas eles querem que nós sejamos santos. E ser santo
dói. Então estejamos atentos a cada situação em que nós, assim, possamos amar mais ao nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ave Maria, cheia de